Fala galera, beleza? Bom, agora a gente vai começar o estudo da química orgânica, beleza? O que é química orgânica? Então, o conceito de química orgânica, ele vem lá de 1800, mais ou menos, né? Começou com Bergman, que ele dizia o seguinte, que a química orgânica é a química que estuda os organismos vivos, as substâncias presentes nos organismos vivos. E a química inorgânica é a química mineral. Na mesma época, Lavoisier analisou diversos compostos orgânicos e percebeu a presença de carbono em todos eles. E em 1807, um sueco chamado Berzelius defendeu a teoria da força vital. O que é a teoria da força vital? Ele dizia o seguinte, que somente organismos vivos são capazes de sintetizar substâncias presentes nos seus organismos. Aí, Wöhler, em 1828, derrubou a teoria da força vital. Ele pegou o cianato de amônio e sintetizou a ureia, uma substância que a gente elimina na urina. Bom, então, a partir daí, o conceito de química orgânica mudou, né? Então, a química orgânica, a lista dos compostos que contém carbono. Bom, então, a química orgânica se baseia nos postulados de Kekulé, né? Então, foi um químico alemão, né, que ele estudou as principais características do átomo de carbono, né? Então, essas características ele colocou em 3 postulados. Então, primeiro, que o carbono ele é tetravalente, né? Como o carbono possui 4 elétrons na sua última camada, ele tem 4 valências livres e pode fazer 4 ligações covalentes, formando moléculas. E essas 4 valências livres não diferem quanto à posição de um heteroátomo ligado. Por exemplo, se eu mudo no clorofórmio a posição do cloro, as moléculas serão idênticas. Então, essas 4 ligações, elas têm uma natureza, depois a gente vai ver isso, né? Elas têm uma natureza diferente, porém, com a hibridização desses orbitais atômicos, nós temos as 4 ligações sendo idênticas, iguais, certo? Beleza. Terceiro postulado é que o carbono ele tem a capacidade de formar longas cadeias estáveis, né? Assim como o enxofre e o fósforo, porém enxofre e fósforo eles formam algumas cadeias não tão longas, não tão estáveis e não tão variadas como a do carbono. Bom, agora nós vamos ver as diferentes representações de cadeias carbônicas. Então, a primeira representação, nós já conhecemos, né, a fórmula molecular, né? Ela indica apenas a quantidade de átomos existente em uma molécula, né? Então, coloquei aqui alguns exemplos, né? Esse exemplo C3H8 eu vou usar com as outras fórmulas, as outras representações, tá? Então, a fórmula molecular, ela indica apenas a quantidade de átomos na molécula. O que isso significa? Que na química orgânica eu posso ter mais de uma substância representada com a mesma fórmula molecular, beleza? Bom, a fórmula estrutural nós já estudamos, né? Lá junto com geometria molecular. Então, a fórmula estrutural, ela pode ser representada de maneira plana ou condensada, tá? Então, a fórmula estrutural plana, ela vai mostrar todas as ligações sem se preocupar com a geometria molecular. E a fórmula estrutural condensada, ela vai agrupar nos carbonos todos os hidrogênios ligados a eles, certo? Não aparece o tracinho das ligações, aparece o total de hidrogênios ligados a um carbono. A fórmula em linha ou em bastão, você vai representar as ligações entre carbonos. Na verdade, a gente omite os hidrogênios ligados aos carbonos, certo? Então, se eu só tiver carbono na molécula, nós só vamos enxergar as linhas das ligações entre os átomos de carbono. Se eu tiver um átomo diferente de carbono, ele é representado na estrutura, tá? Então, como eu disse agora há pouco, a fórmula molecular C3H8 tem essa fórmula estrutural plana, essa fórmula condensada, e aqui a fórmula em bastão seria dessa forma, ok? Então, 1, 2, 3 carbonos e a hidroxila. Tranquilo? Beleza. E aí, a última representação é o modelo stickball, né? Normalmente, são mostradas para a gente a estrutura da molécula com modelinhos de paus e bolas, né? Então, são essas belezuras aqui, né? A gente gosta de brincar como se fosse um Lego, né? Essas moléculas aqui. Então, o modelo stickball, você representa o carbono em preto, hidrogênio em branco e o oxigênio em vermelho, certo? Então, aqui nosso exemplo, que está desenhado aqui embaixo, é a primeira molécula lá de cima. E aqui abaixo eu coloquei outros 2 exemplos, tá? O butano e o ciclobuteno, certo? Então, o stickball, nós vamos mostrar, então, todas as ligações, representando não com símbolos, mas
com esferas representando os átomos e cada coloração representa um elemento químico diferente. Nesse caso, o carbono é preto, o hidrogênio é branco e o oxigênio é vermelho. Bom, agora nós vamos falar da classificação dos átomos de carbono em uma cadeia. Essa classificação ela se baseia no número de átomos, de outro átomo de carbono que ele está ligado. Então, o carbono primário ele está ligado a um outro átomo de carbono. O carbono secundário ligado a outros 2 átomos de carbono. O carbono terciário ligado a outros 3 e o carbono quaternário ligado a outros 4 átomos de carbono. Tranquilo? Então dá uma olhadinha nesse exemplo. Ó. Então aqui a gente tem uma cadeia longa, né? Então esses carbonos da extremidade, eles são carbonos primários, certo? Esses carbonos aqui, onde só tem 2 ligações com carbono, são carbonos secundários. Aqui os carbonos terciários e aqui no meio um carbono quaternário. Tranquilo? Belezinha? Joia. Agora, os tipos de ligações nas cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas podem ter ligações simples, duplas ou triplas, certo? Então, a ligação simples ela é chamada de ligação sigma. A ligação dupla é chamada de ligação sigma e uma pi. E a ligação tripla tem uma ligação sigma e 2 ligações pi. Beleza? Então, aqui nessa cadeia, ó, olha o nosso exemplo. Nós temos essas ligações sigma e 1, 2, 3, 4 ligações pi. Joia? Então são 10 ligações sigma e 4 ligações pi. Beleza? Joia. Bom, então aqui só uma tabela representativa, né, que ela envolve o tipo de ligação, né, na cadeia, a hibridização do carbono, a geometria ao redor deste carbono e a quantidade de ligações, certo? A parte de ângulo não é tão importante, tá? Então aqui, o carbono quando ele faz 4 ligações simples, nós falamos que ele faz 4 ligações do tipo sp3, certo? Então é uma geometria tetraédrica do carbono, então ele faz 4 ligações simples. Quando o carbono faz 2 ligações simples e uma dupla, a geometria ao redor deste carbono é trigonal plana e a hibridização é sp2. E quando ele faz uma ligação simples e uma tripla, ou 2 ligações duplas, a geometria é sp ou linear. Beleza? Classificação das cadeias carbônicas. Então, a classificação da cadeia ela pode ocorrer quanto à sua forma. A cadeia pode ser aberta, ou fechada, ou mista. Uma cadeia aberta, acíclica ou alifática é aquela cadeia aberta que possui pelo menos 2 extremidades ou pontas e não há nenhum encadeamento, fechamento, ciclo ou anel nela. Beleza? A cadeia fechada é aquela que forma uma figura geométrica, certo? Ela não tem nenhuma extremidade, ela não tem um começo e fim. Ela forma uma figurinha geométrica, ok? E a cadeia mista é aquela, o nome já diz, mista vai misturar uma parte acíclica e uma parte cíclica, tá? Como você pode ver no exemplo, nos exemplos aí. Bom, podemos classificar também a cadeia como linear, normal ou reta, ou cadeia ramificada. Então, a cadeia linear, reta ou normal é aquela que só tem carbonos primários e secundários, tá? E a cadeia ramificada é aquela que possui 3 ou mais extremidades e tem carbono primário, carbono terciário ou quaternário presentes na molécula. Podemos classificar a cadeia também quanto ao tipo de ligação, tá? Então, as cadeias podem ser saturadas. Cadeias saturadas são aquelas que possuem apenas ligações simples entre átomos de carbono. E a cadeia insaturada é aquela que possui ligações duplas ou triplas entre átomos de carbono, ok? Também podemos classificar quanto ao tipo de átomos ligados na cadeia principal. Então, a cadeia homogênea é aquela que possui uma sequência de carbonos. Na cadeia principal, a maior cadeia, ela só possui carbonos ligados. Ela pode possuir átomos diferentes de carbono, mas não nessa sequência, como a gente vê aqui no exemplo abaixo. E a cadeia heterogênea, ela tem a sequência de carbonos interrompida por um átomo diferente de carbono, que nós chamamos de heteroátomo. Normalmente é o oxigênio, nitrogênio, fósforo ou enxofre, como a gente vê nesses exemplos aqui abaixo. Beleza? Bom, então como eu já tinha falado, a cadeia pode ser aberta, acíclica ou alifática, e a cadeia pode ser fechada, cíclica ou alicíclica.
Então, na cadeia fechada, como esses exemplos aqui abaixo, né, forma uma figura geométrica. Porém, um tipo de cadeia fechada é a cadeia fechada com 6 átomos de carbono, onde ocorrem ligações duplas e simples se alternando. Então, esse fenômeno é chamado de ressonância. Então, essa ligação dupla, ela muda de posição, certo? E aí, como tem uma alternância de posições das ligações duplas, nós representamos com esse anel, esse ciclo, essa bolinha aqui no meio, ok? Então, esse composto é o benzeno, por isso que é chamado de anel benzênico. O fenômeno de ressonância, ele ocorre em compostos cíclicos, tá? Não importa o número de carbonos, desde que eles tenham ligações duplas intercaladas. Joia? Beleza? Tranquilo. Bom, então se liga aí nos exercícios. Bom, então, para fechar todo esse estudo, né, dessa introdução à química orgânica, né, então na classificação de cadeias, classificação de carbonos em uma cadeia e classificação das ligações de uma cadeia, eu coloquei aqui um resumão, tá, de cadeias carbônicas. Tranquilo? Dá uma olhadinha nesse resumo aí, ó. Então aqui tem as cadeias carbônicas, então a cadeia aberta, acíclica ou alifática, beleza? Cadeias fechadas ou cíclicas e cadeias mistas. Então, nas cadeias abertas, nós classificamos quanto à disposição dos átomos, normal ou ramificada, quanto ao tipo de ligação, saturada e insaturada, ou quanto ao tipo de átomos ligados, a natureza dos átomos, homogênea e heterogênea. A cadeia fechada também classificamos da mesma forma, né? Então, a alicíclica pela disposição, ligação e natureza. A diferença aqui é quando nós classificamos a cadeia fechada aromática. Por quê? Quando eu falo uma cadeia aromática, ela necessariamente ela será homogênea, certo? E insaturada. Então, ela já é fechada, ela já é homogênea, ela já é insaturada, ok? Então, nós classificamos a aromática como sendo mononucleada ou polinucleada. Quando ela é polinucleada, se ela tem núcleo isolado ou núcleo condensado. Tranquilo? Então, beleza. Então, essa é a aula de hoje. Então, bons estudos aí, até mais.